Olá, turma! Dando continuidade ao conteúdo Romantismo no Brasil, nós vamos estudar nesse vídeo as principais características desse período. Principais características do Romantismo. Essa imagem diz muito do que foi o romantismo no Brasil, porque um dos principais propósitos desse estilo é criar uma identidade nacional. Então, houve nesse período uma valorização da natureza exuberante e exótica brasileira, além do retorno às bases da história de formação do território nacional, a partir dos primórdios da colonização, com a presença dos povos indígenas e portugueses, bem como a presença da cultura desses dois povos e a identidade linguística de cada um desses povos. O índio, na literatura romântica, torna-se uma figura idealizada, um herói nacional, e seu comportamento reflete os modelos heróicos consagrados pela civilização europeia: nobre, valoroso, fiel e cavalheiro. Principais características do romantismo no Brasil: rompimento com a tradição clássica. Ocorre o abandono das formas fixas, como os sonetos, redondilhas, rimas, e a valorização do verso branco, aproximando a linguagem literária da linguagem oral e coloquial, para aproximar a literatura do leitor da época. Amor platônico e idealismo. Existe nesse período a supervalorização do amor, que quase sempre é supremo, inatingível, puro, perfeito, platônico, né? O idealismo está relacionado que o romântico não vê as coisas como são, e sim como deveriam ser. O olhar romântico arruma, organiza, elimina as imperfeições, tornando os detalhes ainda mais belos. O homem desse período idealiza um país perfeito e belo, uma mulher virgem pura, um amor quase que espiritual e supremo. A mulher amada no romantismo é virgem, é pura, é frágil, é delicada, nobre, submissa, é uma musa inspiradora de uma beleza incomum. Subjetivismo e egocentrismo, que é caracterizado pela emoção, retratando de forma pessoal a realidade interior de um eu lírico. Ou seja, o homem está voltado para suas próprias necessidades. Indianismo. O autor romântico considera a figura do índio como responsável pela formação do povo brasileiro. O índio, no romantismo, se torna um herói nacional. Nacionalismo e ufanismo. Ocorre nesse período uma intensa exaltação do país e das coisas nacionais, existindo também um sentimento de aversão à ex-metrópole Portugal. Ufanismo significa um orgulho excessivo pelo país, pela pátria. Culto à natureza. A natureza exótica e exuberante do Brasil é vista como fonte de inspiração e refúgio do poeta, onde busca conforto e identidade. Sentimentalismo exacerbado. A coisa mais importante da vida, o tema mais desenvolvido pelos românticos, é a perda ou irrealização do amor, que leva geralmente à morte, à loucura ou a suicídio. Maior liberdade formal. Eu acho que eu já disse isso, mas eu vou repetir. Ocorre nesse período uma maior liberdade de criação, de expressão, de individualidade artística. Religiosidade. A vida espiritual retoma a sua força e influência no romantismo. A crença em Deus é uma das formas de escape das frustrações e desilusões da vida e do mundo. Evasão e escapismo. O eu lírico, no romantismo, ele é tomado pelo sofrimento e busca alívio da sua dor fugindo da realidade, no tempo, no espaço, na morte, na religiosidade. Mal do século. A impossibilidade de realizar os sonhos provoca no eu romântico uma reação de profunda tristeza.
desilusão, angústia, inquietação. O eu lírico é dominado por todo esse sentimento e entrega-se ao pessimismo, à melancolia, o sofrimento, busca a solidão, o que leva o homem desse período à atração pela morte, o suicídio. No nosso próximo vídeo, nós vamos estudar as 3 gerações de poetas românticos e as principais características.